O Fórum de Entidades Negras da Bahia, o FENEBA, vai comemorar pela primeira vez o feriado do Dia da Consciência Negra. Amanhã, portanto, dia 20 de novembro, as celebrações contam com a realização da 21ª Caminhada da Liberdade, cujo tema vai ser 190 anos da Revolta dos Malês. Além de uma homenagem à atriz, cantora e ativista Zezé Mota. O FENEBA é um grupo formado por integrantes do Movimento Negro Unificado e também dos blocos Afro, Ileaê, Muzenza, Malê de Balê, Cortejo Afro, Os Negões e Ocambi. E sobre essa importante data, que pela primeira vez é feriado nacional, a gente conversa agora com o presidente do FENEBA, Raimundo Bujão, conosco aqui no Issa Bahia. Prazer recebê-lo, Raimundo. Seja bem-vindo, bom dia, amigo. Bom dia, Abeltão, bom dia, Ernesto. Chamei ele de Raimundo, não, é Bujão. Bujão. Mais fácil. Para nós é uma grande satisfação estar aqui mais uma vez dialogando com vocês, essa FM que tem uma penetração profunda. Eu sei que a partir daqui muita gente que não estava sabendo vai ficar sabendo que a Bahia está em festa. E pela primeira vez, Dia da Consciência Negra, reconhecido como feriado nacional no Brasil, tem uma importância especial para você a partir de agora? Ela tem toda uma, mais que uma importância, ela é um marco na trajetória de vida do movimento negro. Essa data, ela foi pensada a partir de um poeta gaúcho chamado Eduardo de Oliveira Silveira, que ele fazia parte do grupo Palmares em Porto Alegre, e ele, nas leituras, era um poeta, ele sacou que o 20 de novembro, o dia da morte de Zumbi, que podia ser o dia da consciência negra. Mas não falou nacional. Isso foi em 71. Quer dizer, o processo foi se dando. Logo em 74 surge aqui na Bahia o Ileaê. E em 78, o Movimento Negro Unificado se organiza em São Paulo com a caminhada a partir de dois fatos fundamentais, que foi o assassinato de um feirante, Robson da Luz, e a discriminação de 3 jovens no Clube Tietê. Isso gerou uma insatisfação. Uma coisa foi casando com a outra. Foi casando, e dentro do Movimento Negro Unificado, inclusive na Bahia, nessa segunda Assembleia, foi ratificado o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. E eu achei super importante porque são 53 anos, para as pessoas entenderem a dimensão simbólica disso, Ernesto, mas Beltrano. São 53 anos de espera. E a gente tem hoje, a partir de amanhã, o 20 de novembro, com feriado nacional. E era uma cobrança que o povo todo fazia, porque que a Bahia, o estado de maior representatividade da população negra, não era feriado. E aí, então, com a aprovação da lei e a sanção do presidente Lula, nós teremos a partir de amanhã feriado. Eu estou um pouco preocupado porque a gente aqui na Bahia tem se esforçado muito para fazer uma coisa na dimensão que isso significa, mas eu não vejo coisas semelhantes nos outros estados, até estados fortes como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Onde a data já é comemorada como feriado há um tempo. Então a gente não consegue... Talvez até acho que faltou um pouco de conexão entre o próprio governo federal, a partir do Ministério da Igualdade e o Ministério da Cultura, de compreender a dimensão, e que caberia a todos esses entes um esforço concentrado para que todos os estados pudessem rever e compreender. Evidentemente que tem dentro do movimento negro, desde sempre, algumas dúvidas, algumas incertezas com relação ao feriado, numa perspectiva que é muito difundida de que fazer feriado as pessoas iriam viajar, passear. Eu digo, e por que não pode? As pessoas... Tem direito, aliás, agora mais do que nunca, com esse debate do fim da escala 6x1, um feriado do meio da semana, a gente estava comemorando aqui. Exatamente. Uma parte da bancada, pelo menos, estava comemorando aqui. A maioria. Quer dizer, se for um dia de quarta-feira para turma que pega pesada a semana inteira, ufa, porra, vou descansar no meu dia da consciência negra, eu mereço ter um dia de descanso, é razoável, mas é também um dia de luta, sobretudo. Claro, é porque, na verdade, num país como o nosso, onde as condições da estrutura racista são muito sofisticadas, até o opressor, ele tomar conhecimento que no dia 20 de novembro é feriado,
ele vai ficar, na verdade, incomodado. Mas ele jamais vai esquecer que é por conta de uma trajetória, de uma história de luta de resistência de um povo que, por muito, tem feito e contribuído nesse país e que, até então, as condições ainda são completamente desiguais. O Brasil continua sendo, independente das políticas, das tentativas, do retorno do presidente Lula pela terceira vez, as condições de desigualdade continuam imensas. E nós precisamos fazer desse momento de reflexão e busca para novos caminhos, que eu sempre defendi, Ernesto e Beltrão, que o Brasil, ao contrário de se apresentar como uma das nações mais desiguais e experienciado em outros lugares, o Brasil podia ter excelência no convívio das várias etnias. E por que exatamente a Revolta dos Malês, 190 anos da Revolta dos Malês, como tema da caminhada, que vai ser a 21ª edição, né, da Caminhada da Liberdade? Na verdade, a estratégia do Fórum tem sempre sido buscar momentos emblemáticos, históricos, que possam servir de alavanca para que a gente possa estar cada vez mais debatendo sobre a questão. E a Revolta dos Malês é um exemplo, um exemplo contundente, né, de processo. Emblemático, né? Emblemático. Então a gente usa os nossos tambores, a nossa música, para realmente levar as pessoas à reflexão e à compreensão de que a condição que parece ser naturalizada em Salvador e na Bahia e no Brasil como um todo, de que o racismo é algo completamente insignificante, é preciso ser revelado que não é verdade. Então você tem aqui um livro, entre outros, como do próprio João Reis, que é o nosso parceiro. Você tem um livro aqui de Gilvan Ribeiro, que ele fala, de forma inclusive jornalística, como vocês são jornalistas, narrando esse episódio, trazendo para o dia da população. O episódio da Revolta dos Malês, que foi uma insurreição dos negros. Né? E com estratégias extremamente inteligentes. Primeiro porque os negros islamizados, eles não eram negros como a sociedade coloca, os escravos. Não, eles eram negros escravizados, mas pensavam, eram estrategistas de guerra, e eles falavam em árabe, que era a única a língua que ninguém falava. Então eles se comunicavam entre si como se tivesse... E os caras não entendiam o que estava falando, e ali estava conspirando. Para se ter uma ideia, eu não posso provar isso com muita precisão, mas me parece que o que se tornou hoje a festa do Bonfim era a festa de Nossa Senhora da Guia, que acontecia entre 24 e 25 de janeiro, onde se deslocava para aquela igreja a elite que comandava a cidade, que comandava o Estado. E eles tiveram como estratégia esse momento, que eles consideravam que, naquele momento, os quartéis, o comando estava desguarnecido, ele ia pegar de surpresa. Então você percebe que não era algo. Então a gente, inclusive, dentro do projeto original que o Fórum está defendendo para esse ano, a gente, inclusive, utilizar dessas mesmas estratégias para difundir também agora a Revolta dos Malês. Então a gente tem o bairro como Itapuã, por exemplo, que a população desconhece, mas Itapuã teve, e esse ano está fazendo 214 anos da Revolta de Itapuã, onde teve, inclusive, mortes para um lado e para o outro, negros muito mais revoltas do que a gente sabe. Exatamente. Né? Quem não é aficionado em história, quem não é pesquisador, não faz ideia de quantos levantes aconteceram. Agora, Bujão, hoje em dia, a gente vê, a gente entrevistou aqui, você trouxe o nosso colega Gilvan, quando lançou Malês, saiu o filme de Olavo, está surpreendendo, baita sucesso. A Revolta dos Búzios. A Revolta dos Búzios. Agora está saindo também Malês, de Antônio Pitanga. Que é 1798. 1798, Revolta dos Búzios. Ao mesmo tempo, Buja, também tem uma reação muito grande. A gente nunca viu, pelo menos parece que as notícias estão pipocando a todo tempo, de atos de intolerância. Então, ao mesmo tempo que a população negra se levanta, a sua autoestima, e se afirma muito nas suas bandeiras de luta, mas tem uma parte da branquitude que resolveu também fazer o movimento contrário. Então a gente vê agressões aos terreiros de candomblé o tempo inteiro, insultos e injúria racial a todo momento. A gente está noticiando alguém que foi preso ou casos desse tipo.
Que momento é esse que a gente está vivendo, Burja? É um momento de enfrentamento, de afirmação ou de refluxo? As três coisas, por incrível que pareça. Mas cabe ao movimento negro ir para o enfrentamento. E o enfrentamento, ele não, a palavra enfrentar, ela não pode ter o sentido meramente de uma reação de brigar. Mas o enfrentamento pode ser, sobretudo, como nós estamos fazendo. Tentando trazer para as pessoas as informações. A liberdade está toda decorada, do Curuzu até o Baixo Sapateiro, com imagens de homens e mulheres negras da época, que foram referências do ponto de vista da resistência negra. A intolerância religiosa, ela é, sobretudo, um fator muito pautado numa estratégia que hoje se evidenciou, está claro, que é a utilização da religião para fins políticos, e isso acaba fortalecendo os setores conservadores para resistirem a reconhecer que esse país precisa entender a dimensão do direito das pessoas professarem a sua fé. Eu sempre tive, eu sou uma pessoa ligada ao candomblé, mas sempre gostei de ver as pessoas que têm a sua religião. Porque eu acho que nós não somos apenas físicos, nós também temos uma parte espiritual. Claro. E cada um busca da forma que lhe convier, da sua cultura. Seria mostrar a sua fé. Eu nunca tive esse problema, mas é realmente estarrecedor o número de pessoas que, e fora Ernesto e Beltrão, os que não têm coragem de denunciar. E às vezes até porque não entende. E esse é exatamente o papel dessas organizações, buscar de forma inteligente e extremamente eficaz, fazer com que as pessoas compreendam que é o direito e a gente pode viver, independente da religião que você tenha, conviver, porque na verdade a humanidade tem sido aviltada, sobretudo pelos os grandes instrumentos de domínio. Eu, por exemplo, posso dizer que hoje a questão, por exemplo, da violência é louco. Você vai almoçar, você liga os 4 canais abertos, só fala de violência, só fala de... Entendeu? Então essas coisas acabam contribuindo negativamente para o acirramento dessa indisposição, dessa intolerância que a gente tem convivido de parte a parte, sobretudo do ponto de vista da religião, mas do ponto de vista até do próprio relacionamento das pessoas. João, nos governos anteriores do presidente Lula e também da presidente Dilma, ainda considerando que o segundo mandato da Dilma foi cortado no meio do caminho, mas me parece que os movimentos negros tinham mais espaço para levar a sua pauta e apresentar a sua agenda para o governo. Agora, nesse momento, considerando que o Lula 3 sucedeu o período de Bolsonaro e tudo que aconteceu naqueles 4 anos, quando a gente vê essa PEC da jornada de trabalho, que não foi iniciativa de nenhum movimento, explodiu espontaneamente, né? Isso seria uma amostra de que esse segmento da política brasileira, que a gente pode genericamente chamar de esquerda, onde estão os movimentos sociais, os movimentos negros, não exclusivamente, evidente, mas está tendo um pouquinho de... Vou usar uma palavra que pode incomodar algumas pessoas, para não gastar tempo procurando frouxidão na hora de apresentar essa demanda e de lutar para que as coisas aconteçam, com receio de uma banda mais conservadora, que também faz parte do governo, que é importante para a sustentação do governo, sobretudo no parlamento. Eu me refiro à pauta de costumes, o debate sobre cotas, por exemplo, e políticas afirmativas. Tem gente se insurgindo contra as cotas agora. Falta energia e abertura do próprio governo para acolher essa pauta, ou o que é que está rolando? Eu acho que a expressão que você usa, a frouxidão, ela para usar um termo, pelegaram. É isso? Rapaz, eu acredito que, evidentemente, que a experiência que nós tivemos do que antecedeu o presidente Lula foi catastrófica, né? Mas, evidentemente, que a gestão precisa compreender que não cabe apenas, eu tenho inclusive um exemplo recente para dar para vocês, não cabe apenas dentro do capitalismo o gestor apresentar, como é que eu diria, entregas positivas. Evidentemente que se você comparar o governo Bolsonaro para o governo Lula, nesse momento, várias mudanças e melhorias estão acontecendo, mas essas melhorias, elas não interessam, elas não convencem a classe dominante de reconhecer a brutalidade da desigualdade. Eu, por exemplo, vou trazer um tema aqui que eu tenho insistido em debater.
Agora mesmo o governo Lula, a partir da pasta do Haddad, faz um conjunto, um pacote de reajuste, né? E você percebe que tem uma questão muito mais profunda que a esquerda, inclusive, nunca mais tocou no assunto. Eu faço questão de, nesse espaço aqui, tocar. Por exemplo, a dívida pública. O que é essa dívida pública? Por que a esquerda, em contrapartida a essa tentativa da Faria Lima, de impor aos excluídos, expor a população mais vulnerabilizada, impor que o governo faça um corte, e por que os mais ricos, quando entrou na Câmara Federal e no Senado, a proposta de uma taxação dos mais ricos não passou? Agora, é a responsabilidade de quem? Da população. Não adianta você eleger o presidente Lula e botar uma bancada tão retrógrada como essa. E a tendência é de piorar. Por quê? Porque quem viu a última eleição percebeu que dinheiro jorrou. Está frouxo as leis, os caras estão fazendo o que quer, e já mandaram agora para o governo um decreto impedindo que o governo, inclusive, interfira nas emendas. Ou seja, o governo não governa. O governo não governa, que o governo são exatamente. E isso precisa ser elevado ao, né, como diz aquela máxima antiga, ao quadrado. Porque, por exemplo, a pauta da esquerda, a pauta do movimento negro tem sido comparada como pauta identitária de costume. E a própria esquerda absorve esse conceito. E aí eu pergunto, o que seria de um povo se ele não tivesse identidade? Você está entendendo? Olha como a mídia, olha como os articuladores, eles manipulam o entendimento do imaginário. Quer dizer, eu falar sobre a história do racismo é pauta identitária? Não, estou falando de desigualdade. Eu estou falando de um país onde, para que o processo escravocrata se extinguisse, teve que indenizar os donos de engenho e a população que há mais de 350 anos viveu servindo apenas como objeto, como coisa, até hoje a reparação não chegou. E é bom lembrar, né, Bujão, que isso é história, não é tese. É que a economia brasileira naquela época foi financiada pelo trabalho escravo. Exatamente. É bom lembrar. É história, não é tese. Né? Não é tese, não é ficção. E você se referia à dívida pública, uma dívida que passa por essa reparação que não aconteceu. Não aconteceu. E aí, quando eu falei da questão da taxação dos mais ricos, é por isso. Por quê? Porque os mais ricos estão representados por esses deputados lá na Câmara, que jamais vão aceitar que os seus deleites, né, os seus privilégios sejam incomodados. Quer dizer, quem mais paga imposto no Brasil é o trabalhador comum, porque os super ricos continuam sem pagar imposto. Compra o dia de esqui, compra o lanche, é tudo com isenção. Quer dizer... E curiosamente, nessa reunião do G20 que foi encerrada ontem lá no Rio, houve uma recomendação de taxação para os mais ricos e tudo mais. Agora, o G20 não define política pública, né? Ele define recomendações. Cabe aos líderes Cabe mundiais ao povo, também, os eleitores, né, na hora de ir para a urna, escolher pessoas que possam realmente te levar para dentro daquela casa, ou daquelas duas casas, o sentimento e as bandeiras e as demandas da população. Aí você vota em Lula e vota no cara da extrema-direita. Quer dizer, você acha que esse cara, quando chegar lá no governo, ele vai defender a pauta sua? Então, inclusive, eu não acredito, que a própria... Tem um conceito para mim que eu vou bater. O presidente Lula, que é uma pessoa extremamente sensível às causas populares, vem de uma origem extremamente excluída, mas tem uma palavra que precisa ser extraída do nosso vocabulário, Ernesto Maia Beltrão. O conceito de pobre é um erro à esquerda reproduzir. Porque na linguagem, você sabe muito mais do que eu, vocês são da área, a linguagem ela tem um poder de penetração no inconsciente e no imaginário que acaba naturalizando as coisas que não são naturais. Uhum. Então, por exemplo, eu não posso me considerar, num país que é a 8ª economia do mundo, que eu seja mais pobre. Eu sou, no máximo, empobrecido. Porque a pobreza no Brasil, ela tem uma estratégia, ela tem um controle, ela tem todo um arcabouço, pegando até a palavra do próprio ministro Haddad, de dominação e de controle. Então, eu quero voltar o debate sobre a questão... O arcabouço racista. Exatamente, o arcabouço racista. E é naturalizado. Então, assim,
a pobreza no Brasil, ela é consequência de uma história de expoliação do... Porque se o Brasil é um país da oitava economia, a riqueza que esse país dispõe também me pertence. Então você percebe as pessoas entregando a economia, privatizando todas as riquezas minerais. Para quem? Você vê que no Brasil nós temos uma elite entreguista. A elite brasileira dizia que o pré-sal não ia dar em nada, o pré-sal veio, e aí, por trás daquele golpe da presidente Dilma, estava a entrega do pré-sal como uma conta que o Brasil não podia se apropriar, porque tem uma elite que prefere entregar para as empresas estrangeiras do que permitir que com esses recursos a população possa ter sua reparação, ter uma escola de qualidade, ter uma saúde de qualidade e, sobretudo, o enfrentamento à violência, que é um dos temas. Eu vejo toda a imprensa, na sua grande maioria, as TVs abertas, fala muito da violência, mas eles não falam da causa da violência. E onde está a causa da violência? Ela começa com a escravidão. Então nós precisamos botar na roda, na hora que for conversar com a Faria Lima, os gestores precisam dizer assim, e a dívida pública? Como é que fica? Porque o povo tem que saber o que é dívida pública. O povo tem que compreender o que significa isso, para que ele possa chegar e dizer assim, não, tem uma conta aí que precisa ser paga. Por essas e outras que ainda hoje, alguns dizem que é dia 19 de novembro, mas a gente ainda está no 14 de maio de 1888, né, João? Exatamente. Falando nisso, e como que estamos já nos minutos finais, eu podia encerrar aí falando da caminhada da programação e mobilizando sua base, que já está aqui interagindo, ligou para você, já teve gente que ligou aqui para mim, tem mensagem esse ano aqui no chat homenageia também. a Zezé Mota, né? Zezé Atriz, Mota. cantora, ativista Zezé Mota. Eu fico empolgado e não dá nem para falar direito, porque o tempo passa tão rápido. Mas assim, a escolha pelo nome de Zezé Mota é o reconhecimento a uma trajetória de luta e de dificuldades que nós sabemos que ela enfrentou, já na década de 70, quando surge o movimento negro. Ela é uma das fundadoras. Ela né? é uma das fundadoras do MNU. Exato. Entendeu? E as pessoas não sabem disso. Eu quero que essas novas gerações... E nunca deixou de ser ativista. Nunca deixou de ser ativista. E Zezé Mota, aí então a gente, trabalhando essa questão do simbolismo do feriado nacional, da figura dela na luta do movimento negro e a presença dela constante em Salvador, nós achamos que era justo homenageá-la, uma pessoa que é um exemplo de vida para todos que estão chegando, e as pessoas precisam respeitar essa mulher como uma guerreira, uma lutadora, como tantas outras que existem dentro e fora do Brasil, como a Mina, que foi uma guerreira na Nigéria, que é o nome da minha filha, inclusive, que eu não esqueço nunca. Então, o Luiz Amaim, minha mãe, Zeferina, que partiu, tem 6 meses que partiu desse plano, essa mulher guerreira. Loreta então, e... 93. Loreta e Luiz Barros. Tantas outras, entendeu? Então nós e as que estão vivas aí lutando. Né? Exatamente. Caminhada marcada para amanhã, começa a 1h concentração. Às 13 horas lá no Curuzu. E esse ano tem algo a mais, importantíssimo, e eu quero que a população toda se mobilize. Nós vamos encerrar a caminhada no Pelourinho com um show intimista em homenagem a Luiz Melodia. Opa! Grande Luiz Melodia. Porque Luiz Melodia é um baiano de segunda categoria. Ele era carioca, mas a Bahia estava no coração Por dele. acaso nasceu lá. Por acaso nasceu lá, entendeu? Então a gente quer, na verdade, inclusive já está em Salvador, Renato Pial, está empolgadíssimo, porque ele era o grande parceiro de melodia de escrita, das músicas, e era também o seu maestro. Ele está empolgadíssimo, alegre, feliz da vida. Eu gostaria muito que os órgãos entendessem a dimensão do que nós estamos fazendo, Ernesto. Porque, às vezes, a gente pega os recursos públicos, faz eventos, é importante e tal, mas não tem a dimensão simbólica do papel pedagógico que um evento dessa natureza pode ter. E olha aí, convocação já feita, amanhã, portanto, a partir da 1h, concentração lá no Curuzu. É a 21ª Caminhada da Liberdade, que esse ano tem como tema 190 anos da Revolta dos Malês, e presta essa homenagem à atriz, cantora e ativista Zezé Mota, uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado. Maravilha! Bujão, sempre um prazer tê-lo aqui com a gente, presidente do FENEBA, que é o Fórum de Entidades Negras da Bahia, Raimundo Bujão. Sucesso aí nessa caminhada e conte sempre com a gente aqui. Primeiro, eu gostaria muito de contar com a presença de vocês. Eu sei que vocês estão sempre ocupados, mas amanhã é feriado de meio de semana, não tem como cair. Íntimo! Não tem desculpa, não tem desculpa. Mas, mais uma vez, a gente agradece essa relação
parceira que tem a Tarde FM, as nossas amizades antigas, que a gente possa estar dando a nossa contribuição para que a população entenda que o melhor da vida é viver em harmonia. E eu convido todas as pessoas para descer o Curuzu e ir conosco até o Pelourinho para fazer uma grande festa e reviver momentos importantes e ressignificar o Pelourinho que ontem nos chibatava, hoje ele vai ter que nos reconhecer como sujeitos políticos, sujeitos participantes dessa sociedade. Amanhã todos os caminhos levam do Curuzu até o Largo do Pelourinho. Uma boa tarde, agradecendo a todos os órgãos, os parceiros que estão aí dando uma força, e a gente quer traduzir isso num sentimento de gratidão, gratidão e gratidão. Valeu, Raimundo Bojão. Boa tarde, amanhã de tarde. Por enquanto é bom dia, viu? Valeu, Raimundo Bojão. Um abraço para você. E tá feito aí o convite, hein? E obrigado pela aula de lucidez, né? Isso é sempre muito bom a gente ouvir, ainda mais na véspera do Dia Nacional da Consciência Negra. Muito bom. Valeu, Bujão. Um abraço para você. São 7h56. Peraí. Oi?